Cristo é o mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Celebremos referentes o Senhor, que estabelece com seu povo uma aliança eterna e, por meio de seu Filho, convida todo homem e toda mulher a passar da morte à vida, pela escuta de sua palavra salvadora. Seja bem-vindo e bem-vinda, minha irmã e minha irmã em Cristo Jesus, para mais um momento de escuta e reflexão da palavra de Deus aqui em nosso canal Viver Evangelizando. Hoje, nos reunimos para meditar juntos a palavra de Deus nessa liturgia dessa quinta-feira da semana da Quaresma, nesse dia 10 de abril. Estamos caminhando com Jesus rumo à sua Páscoa. As palavras de hoje vêm nos recordar que Deus é fiel à sua aliança e que aquele que guarda a sua palavra jamais verá a morte. É uma mensagem forte, profunda, uma palavra de vida eterna. Vamos nos abrir para escutar o que o Senhor tem a nos dizer hoje, com o coração aberto, atento, humilde e sedento de luz. Que esta palavra transforme nosso interior, nos cure e nos aproxime mais do coração de Deus. Celebremos com fé esta liturgia do dia 10 de abril de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos as leituras desse dia. A primeira leitura é retirada do livro de Gênesis, capítulo 17, versículos de 3 a 9. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A de ti e aos teus descendentes, a ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 114. O Senhor se lembra da aliança. Procurai o Senhor e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Evangelho. João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu conheço.
E se dissesses que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, seguimos agora com uma breve reflexão para esse momento dessa nossa liturgia, nesse dia 10 de abril de 2025. A fidelidade de Deus e a vida que não morre. Querido irmão e querida irmã, hoje, nesse dia 10, o Senhor nos convida a mergulhar mais uma vez no mistério do seu amor eterno. A palavra que escutamos nesta quinta-feira, da quinta semana da Quaresma, já finalizando a Quaresma, fala da fidelidade de aliança e de uma promessa que ultrapassa os limites da morte. Na primeira leitura, vemos uma cena emocionante. Abraão, aquele homem que um dia ouviu a voz de Deus pedindo que saísse de sua terra e confiasse, hoje está prostrado diante do Senhor. E o Senhor renova com ele a aliança. Uma aliança que não é feita de palavras vazias, mas de uma promessa eterna. Deus diz: farei de ti o pai de uma multidão de nações. E muda até o nome de Abrão para Abraão, como quem diz: a partir de hoje, tua identidade será moldada por aquilo que eu farei de ti. Sim, quando Deus entra na nossa história, meu irmão e minha irmã, Ele muda o nosso ser, Ele muda o nosso nome, Ele muda o rumo da nossa vida, Ele nos dá uma nova missão. Ele não olha apenas para o que somos, mas olha para aquilo que podemos ser, se o deixarmos agir na nossa vida. E aqui já lança um questionamento. Você tem deixado Deus agir na sua vida? Me diz aí nos comentários. Mas veja, Deus também diz a Abraão: guarda a minha aliança. Isso significa que é preciso que sejamos fiéis. Caminhe comigo, como Deus pediu a Abraão. Confie na minha palavra, confie na promessa de salvação. E aqui está o ponto do encontro com o Evangelho de hoje. Jesus também fala de aliança, mas de uma aliança mais profunda. Ele diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Como assim? Nós sabemos que todos nós morremos, mas Jesus está falando de uma morte mais profunda do que tão somente a morte do corpo que conhecemos. Ele fala da separação eterna do coração humano com o coração de Deus. E ele nos diz que quem o escuta com o coração, quem guarda e vive a sua palavra, já começou a experimentar a vida que não termina. Perceba, meu irmão e minha irmã, Jesus está em um confronto com os fariseus que não acreditam nele. Eles duvidam, zombam, até o acusam de possuído. Mas ele permanece firme. Com doçura e firmeza, ele se revela: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma revelação grandiosa. Jesus está dizendo claramente: eu sou Deus. O mesmo eu sou que falou com Moisés no deserto. Agora está entre os homens, com um rosto, uma voz, um coração que ama a todos. Mas o que é mais tocante em tudo isso aqui é que Deus está entre nós e Deus é eterno. Esse Deus é eterno. Este que existe antes de tudo, escolhe estar conosco, escolhe fazer aliança com os fracos, escolhe amar a nossa pequenez.
e ainda mais. Ele se entrega por nós. Sim, ele caminha para a cruz para nos salvar. Porque a maior prova de fidelidade a Deus é a cruz de Jesus. Meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor quer renovar a aliança também com você, comigo, com todos nós. Talvez você tenha se afastado de Deus. Talvez você tenha deixado de confiar em Deus. Talvez você tenha caído, se perdido, se cansado. Mas escute com atenção. O Senhor se lembra sempre da aliança que Ele fez com todos nós. Ele não se esqueceu de você, de mim, de nenhum de nós. Ele ainda tem planos para a sua vida. Ele ainda deseja morar em seu coração. A Quaresma que estamos finalizando é esse tempo sagrado para recomeçar, para se levantar, para voltar o caminho, para guardar a palavra de Jesus com amor e permitir que Ele transforme tudo em nós. Hoje você pode dizer com fé: Senhor, eu quero viver essa aliança, eu quero te pertencer, eu quero guardar a tua palavra, mesmo que com fraqueza de fé às vezes, mas que seja com verdade. E então, a vida nova começa a acontecer. E o medo da morte já não nos paralisa, porque quem está com Jesus já vive uma eternidade que começa aqui e agora. Que toda essa riqueza desse Evangelho seja transposta para a nossa vida diária de fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos o Deus de amor e de misericórdia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se gostou desse conteúdo, peço humildemente que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações aqui embaixo, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas de sua família, de seus amigos, de sua comunidade. Fique com Deus e desde já convido você a junto conosco rezarmos às 15 horas o Santo Terço da Divina Misericórdia.